Olá, estamos de volta aqui ao Diálogo Diário. Depois dessa aula de Pilates aí de consciência corporal, a gente senta até melhor na cadeira, até esticadinho já, para respirar e falar de um outro assunto que tem incomodado bastante, principalmente os bairros aqui do Grande ABC. Muitas cidades aqui, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, estão tendo relatos de invasão de escorpiões. Você sabia que isso é possível, principalmente no verão? Para falar sobre isso com a gente tem aqui ao meu lado a bióloga Maria Fernanda Zarzuela. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Vai ser um assunto de muita importância aí, um servição mesmo, porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo. Olha, eu peguei alguns dados antes de começar o programa aqui, das cidades do Grande ABC. Só em São Caetano, esse ano, gente, a gente está há 18 dias, né? Foram 33 capturados, principalmente nos bairros Olímpico, São José e Centro. Em Diadema foram 3, nos bairros Parque Real, Casa Grande e Campanário. Em São Bernardo, 5 relatos de aparecimento só esse ano, é importante frisar. Em São Paulo, a gente também tem dados aqui, mas aí são do ano passado, de 2018, foram registrados 26,9 mil casos de ataque de escorpião e 12 mortes. E no Brasil, ao todo, foram 125 mil casos. É muita coisa. É muita coisa para um bichinho tão pequenininho, né? Bom, vamos falar então um pouco primeiro. Por que esses escorpiões aparecem mais no verão? Por que é nessa época que eles mais gostam de atacar? Na realidade, todos os organismos, tanto insetos quanto os aracnídeos, que são os escorpiões, né, do mesmo grupo das aranhas, eles têm um metabolismo acelerado durante o verão. E aí, com isso, eles conseguem se reproduzir mais rapidamente. No caso de escorpiões, em áreas urbanas, especificamente, eles se alimentam de baratas. Então, com esse calor excessivo, aumenta a barata. Então, a gente começa a ouvir, né, ela barata, de começa a sair barata de todo lugar. Né? E aí é onde o escorpião vai aparecer em área urbana. Então, ele vai se alimentar da barata, tá? Em ambientes naturais, como no cerrado, se alimenta de outros insetos e também de pequenos vertebrados, mas aqui nas cidades, o prato favorito deles é a barata. Então, aumentou o calor, aumenta o inseto, o escorpião vai lá e aparece para se alimentar das baratas, e aí, por consequência, a gente vai tocar no escorpião, vai pôr um sapato que ele está escondido, alguma situação que a gente contata com ele, ele vai se defender e aí ele vai causar o acidente. Que ele tem, né? Ele tem a defesa de usar o ferrão se ele se sente ameaçado. Isso, os escorpiões, eles são peçonhentos, isso significa que eles têm veneno e um órgão para inocular esse veneno, que é o ferrão que ele tem na cauda dele. E aí, com isso, ele se sente ameaçado, se sente agredido, digamos assim, e aí ele tende a ferroar para se defender. Certo, então olha, as baratas aí que são o prato favorito do escorpião é que fazem esses bichinhos aparecerem no verão. Outra coisa que deve fazer também esses bichinhos proliferarem é a falta de manutenção dos lugares, né? Porque eles gostam de se esconder, né? Eles não ficam andando, dificilmente você vê numa calçada, eles ficam embaixo de pedra, embaixo de lixo. Com certeza, é isso mesmo. Eles têm hábitos noturnos, né? Desculpa, e com isso eles ficam escondidos durante o dia e à noite eles saem para coletar os alimentos, né? Para predar os insetos. Como a gente tem um crescimento urbano cada vez maior, a gente não sabe o que fazer com o lixo, a gente não sabe o que fazer com os entulhos, a gente acumula tudo de forma errada. Tem muita gente que consegue acumular muita coisa dentro de casa, como caixas, em depósitos, embaixo da cama. Então, qualquer local que seja pequeno e escuro, e que tenha uma umidade relativamente alta, vai favorecer que esses insetos e também os escorpiões se escondam. Então, se eu tenho entulho, terreno baldio do lado, embaixo de pedra, como você falou, então são ambientes que ele vai se sentir seguro e vai ficar escondido, para realmente, na hora que ele tiver que sair, ele vai encontrar o alimento. E geralmente eles ficam sozinhos ou são vários escorpiões juntos? Eles podem, normalmente eles estão sozinhos porque eles não são animais que vivem em sociedade, quando a gente fala de formiga, por exemplo, ou então alguns outros insetos, até as baratas, que elas são gregárias, né, fazem grupos. O escorpião não tem esse comportamento, mas quando ele se reproduz, ele pode aí gerar numa única gravidez, entre aspas, até 20 novos filhotes. Nossa. Então é rápido e eles conseguem então ficar em pequenos grupos.
Então, nem sempre a gente vai ter muitos escorpiões, mas só um é difícil. Enfrentar só um já é complicado, né? Nossa, que medo. Enquanto a gente vai falar, ela vai explicar os tipos aqui, o pessoal de Paulínia, né, do laboratório de Paulínia, cedeu umas imagens aí de escorpião pra gente, quero agradecer, viu? Obrigada pra gente fazer um programa melhor aí. Então, enquanto a bióloga vai falando sobre os tipos de escorpião, parece que tem um amarelo, quais são os mais comuns aqui, a gente vai mostrando essas imagens. Vamos lá, quais são os tipos mais comuns e os mais perigosos? Existe essa diferença? Existe. A gente tem no Brasil, o nome científico deles é o Titius, que é o gênero dos escorpiões, e tem duas espécies, o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, e o Titius baiensis, que é o escorpião marrom. Tá? Os dois ocorrem no Brasil, tá? Do Oiapoque ao Chuí, mas o que a gente mais tem aqui na região de sul e sudeste é esse que a gente está vendo aí, que é o escorpião amarelo, tá? Que é o Titius cerulatus. Aí é uma criação em laboratório, então a gente pode ver que tem esse pratinho aí com algodão, é a fonte de água para eles, e aí vocês podem observar que tem um monte de barata em volta deles, que é a criação mesmo para que eles se alimentem. Eles são predadores, então eles têm que se alimentar da barata viva, então eles vão atacar a barata e vão se alimentar. Então, você perguntou do mais perigoso, né? A gente tem um número maior de acidentes por esse escorpião aí, que é o escorpião amarelo. Tá? Então, o outro também tem, o marrom também tem veneno, também causa mortalidade, mas é em menos incidência. Tá? Então, o amarelo é o que é mais perigoso, que é o que a gente está encontrando aqui, nesses 33 que a gente já viu esse ano aí. Pertinho da gente, né? Antigamente a gente ouvia falar de casa de escorpião, de barata, quando você colocava o sapato, mas geralmente era em casa de campo, era um lugar mais afastado. Agora é nas próprias cidades, né? É a consequência da invasão que nós, né, o homem, a gente faz nas áreas rurais, áreas, né, de mata. Então a gente vai crescendo, a urbanização vai crescendo, a gente vai invadindo a área desses animais. E como eu falei, a gente não sabe como lidar com os nossos dejetos e aí eles vão se aproximando. Né? Então, isso vale para todas as pragas, né? Mas para escorpião a gente tem falado de uns 2 anos para cá, houve realmente um aumento. E está ficando bem sério, né? A gente teve casos de mortalidade, não só aqui no Grande ABC, mas em outras cidades do estado de São Paulo. E a gente tem dado várias entrevistas e divulgado vários materiais, porque realmente é um caso que está alarmando bastante a população. Quando a gente fala de mortalidade, tem um grupo de risco? São crianças, idosos, animais de estimação, enfim. Quais são os que são mais vulneráveis a esse tipo de coisa? De uma forma geral, crianças abaixo de 5 anos e idosos são mais vulneráveis pelo sistema imune que não está, né, tão bom. Mas na verdade, qualquer pessoa que tenha contato com ele, ou sem querer coloque a mão, ou como eu falei, vai pôr um sapato, uma luva, uma roupa, que ele esteja lá, vai estar propício a levar a ferroada. Mas não tem nada assim relacionado ao tipo de pessoa, não, é mais ao que ela faz, né? Entendi. E é muito complicado, né, gente? Porque, então, olha, dá uma sacudida na roupa, no sapato, né, por garantia, vai saber, né? Sim, sempre olhar luvas, sapatos, exatamente, botas, quem trabalha na roça, né, em áreas mais rurais, sempre olhar a botina ou tênis antes de colocar, porque é ali que eles ficam escondidos. Tem gente que deixa sapato fora de casa, né, não entra com sapato em casa, deixa ali fora, principalmente casa, né, não muito apartamento, mas casa. Então, antes de colocar, dá uma sacudida, gente, pelo amor de Deus, levar uma picada, deve doer, hein? Dói? Sim, é muito dolorosa e eu nunca tomei. Mas as pessoas dizem que ela ela esquenta, né? E a dor vai subindo, você leva na mão, a dor vai subindo pelo corpo. E aí vai aumentando os sintomas até evoluir a parada cardíaca, respiratória, entre outros sintomas aí. E infelizmente, algumas vezes até o óbito. Entendi. O pessoal está perguntando aqui, ó, Vanessa Oliveira. O que fazer se aparecer um escorpião em casa? Agora a gente vai dar a dica, então, do que fazer se ele aparecer e do que fazer se, infelizmente, ele ferroar, né? Então, são essas duas coisas. Se aparecer um escorpião em casa, eu vi, o que eu faço? A gente não indica que as pessoas comuns, nós, donas de casa, coletem ou coloquem a mão no escorpião, porque a gente não sabe como fazer isso, tá? Então, se possível, dependendo do horário, ligar para vigilância sanitária, zoonoses da cidade, porque eles vão com um agente especializado para retirar o animal daquele local. Se for num ambiente ou num momento que a gente não possa fazer isso, a indicação é que se coloque um vidro, né, com a tampa, sem tampa, virado, aí você captura e deixa ele lá, até a hora que você conseguir chamar uma pessoa especializada. Tá? Então essa é a forma, mas a indicação oficial é que não mexam. Tentar não matar, porque numa dessas você pode levar uma ferroada. Pode levar. Então deixa ele ali, ele não vai atacar, ele não é um animal que tende a atacar, ele só vai se defender mesmo. Então se ele ficar quietinho lá, não tem problema.
tá? Então essa é a principal medida, a gente não mexer. Agora, se você porventura levar a ferroada, for atacado por um escorpião, a indicação é que corra para um centro médico, para um hospital especializado. Aqui na região mais próxima de São Paulo, a gente tem o Butantan, o Instituto Butantan, que é especializado nisso, né? Então eles têm o soro anti-escorpiônico, mas a gente tem notícias que alguns hospitais principais das cidades já estão recebendo esse soro para poder atender esses casos. Tá? Então é procurar ajuda médica o quanto antes. Não, e aí é aquela coisa de, eu preciso fazer uma coisa em casa. Tenta não colocar nada, gelo, água. Nada. Nada. Nada, nem o torniquete, que é fazer aquela paralisação. Não faça nada e vá direto para um centro médico. Direto para o centro médico. E lá no centro médico, antes de chegar o soro, o que eles costumam fazer na Olha, região? normalmente eles dão o atendimento inicial para aliviar os sintomas, né, principais que vão aparecendo, até que se coloque o soro antiofídico. Ou não, né? Pode ser que não precise. Então, depende do caso, não é necessário, obrigatório o soro. Pode ser que não. Não. E o soro age como? Olha, ele vai agir como um antídoto, né, o soro, ele é o próprio veneno que é injetado em pequenas quantidades, e aí o nosso corpo vai ser acionado para produzir uma resposta e aliviar aquele veneno, né, acabar com aquele veneno que entrou no corpo. Pessoas alérgicas, geralmente a abelha, a formiga, elas também podem ser mais alérgicas a um veneno de escorpião, por exemplo? Pode ser. São venenos diferentes, mas pode ser que sim. A pessoa já é sensibilizada, pode acontecer da reação ser um pouco pior. Legal. Tem gente perguntando aqui, olha, o LF Vaz Guimarães. A gente pode contratar empresas para matar rato, barata. Existe empresa especializada em veneno de escorpião? Sim, isso é um fato muito importante, agradeço a pergunta. A gente precisa mesmo sempre levar isso para as pessoas, para a população em geral, porque a gente ouve algumas informações que são divulgadas de que não existe produto para matar escorpião. Tá? Então, essa é uma informação que está desatualizada e nós, como empresa de controle de pragas ou fabricantes de produtos, a gente tem essa obrigação de difundir essa informação. Então, sim, tem produtos que são específicos para o controle de escorpião, que são registrados pela Anvisa e que têm esses estudos respaldados para o combate desses animais. Tá? Então, a indicação principal é que você contrate uma empresa de controle de pragas, não faça você mesmo. É um tipo de controle que a gente não indica o faça você mesmo. A gente tem outros que tem para baratas, mosquitos, que a gente pode fazer em casa. Mas para escorpião, não. Que é muito forte. Não é nem que ele é forte, é que ele é especializado. O profissional vai saber qual formulação ideal para aplicar, se pode ser um pó, pode ser um líquido. Em qual local aplicar, porque ele pode ser colocado no meio do ambiente onde o escorpião não vai andar, e aí está o seu cachorro, o seu cão, o seu bebê engatinhando. E se a dona de casa encontrar com o escorpião também com o produto, é mais complicado. O que a gente tem no mercado de linha faça você mesmo, né, que a dona de casa pode comprar e usar, são inseticidas. Né? Então a gente ouve muito falar assim, tem inseticida para escorpião? Não, porque inseticida é para inseto, escorpião não é inseto. Né? Então a gente pode comprar um spray, um produto líquido para matar o escorpião em casa e vai ter problema, porque ele fica hiperexcitado, ele vai ficar mais nervoso e tende a ferroar e causar os acidentes. Olha só. Então tem escorpião em casa, contrate uma empresa especializada, peça por produtos registrados para escorpião e aí sim a gente vai ter o combate efetivo. Agora, outra informação importante que a gente tem que passar é que nos ambientes domésticos, como eu falei, eles se alimentam de baratas, né? Então, como eu falei, o calor está aumentando, então a gente tem barata. Como que a dona de casa pode fazer para manter o ambiente mais preventivo mesmo, né? Prevenir que as baratas apareçam. Então, aí sim, eu tenho produtos... Combate a barata para combater o escorpião. Exatamente. Combata a barata e previna o aparecimento do escorpião. Então, aí sim, eu tenho produtos de uso caseiro, registrados também em MAPA, Ministério da Agricultura ou até na Anvisa, para a dona de casa colocar um gel, colocar um produto líquido ou em pó para combater a barata. E aí a gente fala de produtos que têm 3 meses de residual, então eu estou com a minha casa protegida por até 3 meses, né, contra baratas. E não tendo barata, não tendo abrigo em casa, ele não vai aparecer, o escorpião. Vai procurar outro lugar. Vai procurar outro lugar. Então é isso que é mais importante, a gente saber que eu contratar uma empresa de 3 em 3 meses, ou eu utilizar um produto a cada 3 meses, deixar aquele ambiente sempre protegido, eu vou evitar mosquito, eu vou evitar barata,
até outros insetos que vão servir de alimento para o escorpião. Entendi. Então é o que a gente fala. É isso mesmo, gente. A gente também, antes, no começo do programa, a gente falou sobre cuidar de lixo, entulho. Então, o Rodrigo Tete está perguntando aqui, olha, eu posso ter alguma atitude na minha região, no meu bairro, para não ajudar na proliferação do escorpião? Porque não adianta nada você comprar uma empresa, contratar uma empresa, a empresa vai lá, faz na sua casa, mas o foco tá ali no terreno baldio, né? Então, você vai matar os que estão e aqueles lá vão para sua casa. Então, tem que pensar num todo, né? No Sim, geral, né? De fato, é bem comum isso acontecer, e não só com relação ao escorpião, mas também com relação a formiga, barata e até mosquito, que a gente ouve falar muito, né, nessa época do calor. É obrigação nossa, de cada cidadão, de cada pessoa, tocar no vizinho e falar, olha, essa água acumulada aí, né? Tem mosquito, ou tá com entulho, vamos tirar o entulho, vai ter escorpião, vai ter aranha, vai ter rato. Então, para qualquer tipo de praga, a nossa obrigação é realmente bater na porta do vizinho e pedir para que ele tome alguma providência. E, além disso, a gente pode contatar a prefeitura, né, zoonoses e vigilância sanitária, para que eles também atuem ou até possam auxiliar nesse manejo do ambiente, porque é importante... Serviço de saúde pública, né, gente? Você está ajudando pública. Não só você, como todos do seu bairro, né? Então, ficar de olho mesmo. Então, você identificou um terreno, identificou um lugar... Não tem ali o dono para você falar, porque às vezes são terrenos abandonados também, enfim. Exato. Liga para a prefeitura, liga para o centro de zoonoses, que eles têm obrigação de ir atrás. Tira foto, posta no Facebook, posta onde for, em mídia social, porque a gente tem que alarmar mesmo para que as pessoas entendam que qualquer praga só está aqui no nosso ambiente porque a gente promove ambiente e alimento para elas. Né? Então, a nossa ação é fundamental para que elas não apareçam. Certo. Muito instrutivo esse programa, hein, gente? O pessoal tá perguntando bastante, quero agradecer quem tá online aqui. Depois compartilha o vídeo. Nesses grupos aí de bairros aqui do Grande ABC, tá todo mundo preocupado. Compartilha lá, vê, porque de repente com informação, né, você consegue ser mais efetivo. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, porque é uma coisa que não é tão comum, né? Dengue, por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, a gente já tem as campanhas, a gente já sabe, a barata mesmo, o rato. Agora, escorpião é uma coisa que ainda paira pela nebulosidade da dúvida, né? Sim, sim. Por ser mais perigoso, né, em termos de saúde pública, por causar acidentes graves, e apesar dele ser um animal super antigo, um dos primeiros organismos a surgirem na Terra, eles ainda estavam meio que, né, na região deles, encerrado, em matas fechadas. Mas como eu falei, a gente vai urbanizando, vai crescendo as cidades e vai invadindo os ambientes dos animais. E aí, com isso, ele vai aparecer e por ser perigoso, né, a gente fala um pouco mais. E ele é perigoso já desde filhotinho, desde que ele nasce? Enfim, como que é a vida do escorpião? E ele vive quanto tempo, mais ou menos? Então, o escorpião, o escorpião amarelo, ele tem uma peculiaridade, né, uma característica bem diferente na natureza, que é uma reprodução diferenciada, que a gente chama de partenogênese. Isso significa o quê? Que a fêmea se reproduz sem a necessidade de um macho. Então, ela se autofecunda, então isso promove uma reprodução mais acelerada e com mais sucesso, né? Então, ela se reproduz sozinha, ela tem cerca de 2 partos por ano, né? 2 gravidezes, entre aspas, por ano, e vão produzir até 20 filhotes. Nossa. Né? Então, o filhotinho, eles ficam no dorso da mãe e já estão aptos para atacar quando necessário. Já tem o veneno desde sempre? Já tem o veneno, sim. E eles vivem quanto tempo, mais ou menos, na Alguns natureza? meses. Meses? Olha, então a vida é curta. Que Então, coisa. É isso aí, são bichinhos interessantes. São interessantes, cada um no seu cantinho, né, gente? Cada um no seu cantinho. Nós no cantinho, eles no outro. E vamos todos conviver em paz. E coitado dos escorpiões também, gente. Não sai matando, chama os zoonoses. Sim. Porque, né... Enfim, a gente tem todo... é engraçado falar isso, mas todo organismo tem seu papel. As pessoas perguntam assim, a barata, para que ela serve, a barata? Para que serve um mosquito? Vamos acabar com os mosquitos? E não é assim, né? Em ecossistemas, em biologia, a gente fala que tem a cadeia alimentar, todo organismo tem seu papel no ecossistema, na natureza. Então, sim, a barata tem uma função, o mosquito tem uma função, o escorpião também. Então, é a gente saber manejar o ambiente, saber cuidar das nossas casas, como eu falei. Compra um produto... Tenha sempre um produto em casa que você mesma possa passar para proteger, para garantir que as baratas não apareçam, que os mosquitos não apareçam. E aí a gente não tem o chamariz para pragas piores, como ratos e até os escorpiões.
Escorpião também vem pelo esgoto ou não? Ele pode passar por ralo, sim. Pode passar A gente por tem ralo. alguns casos que apartamentos de andares mais altos que ele subiu e foi pelo cano de esgoto. Então, olha, vale para barata e vale para escorpião também. Tampa o ralo. Tampa né? o ralo. Fica atento no ralo ali, porque eles também devem estar fervilhando com esse calor. Se a gente tá com calor abafado, imagina esses bichos, né? E no banheiro eles aparecem próximo a vaso sanitário, pia, porque ele vai atrás de água. Então é bem comum encontrar na base do vaso sanitário, eles ficam ali escondidinhos. Olha só. Meu Deus, que medo. Ficar de olho nisso, nesses detalhes. E é isso, gente. Eu quero agradecer sua presença, foi muito legal, viu? Muito obrigada mesmo. E se você teve alguma pergunta que não perguntou aqui ao vivo, não tem problema. Escreve aí o comentário, a gente manda para ela e ela responde mais tarde. Depois a gente manda um e-mail, né? Sim, com certeza. Eu acho que é bem legal. Então, mais uma vez, obrigado pessoal de Paulínia por ter mandado o vídeo. Foi bem bacana a pessoa ver, né? Porque às vezes ela não sabe identificar, então os escorpiões amarelos aí. E a Maria Fernanda Zarzuela também pela presença. Muito obrigada. Eu agradeço. E você que acompanha a gente, muito obrigada. Todas as informações estão em todas as nossas redes sociais. Esse programa vai estar depois disponível no nosso canal do YouTube, DGABC TV, para você compartilhar e assistir quantas vezes você quiser. Continue acompanhando também o nosso site, www.dgabc.com.br, nosso Instagram, @Diário do Grande ABC. E todos os nossos canais também estão abertos para comunicação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, manda pra gente, certo? Obrigada e bom fim de semana a todos.